Bem-vindos ao Debate. A fonte da nossa discussão hoje nos apresenta um dilema. Um dilema que assombra todo empreendedor no limiar do grande salto, né? A necessidade de capital para crescer. O cenário é bem claro. Temos um produto excelente, um custo de produção baixo, mas a vantagem competitiva real, a capacidade de dominar o mercado, depende de um investimento que o fundador simplesmente não tem. E para nossa análise ficar mais profunda, a fonte nos convida a usar as lentes de Maquiavel, enxergando o empreendedor não como um gerente, mas como um príncipe, sabe? Cujo objetivo primordial é manter o poder sobre o seu estado, que é a empresa. Exato. E com essa moldura, a questão que emerge é, ao mesmo tempo, estratégica e profundamente filosófica. Para expandir esse reino, qual é a escolha mais astuta? Aceitar um sócio capitalista que divide não só os louros da vitória, mas também o peso do fracasso? Ou contrair um empréstimo bancário? Uma força, digamos, mercenária, que cobra seu preço em juros, mas que um dia, teoricamente, vai embora. E eu defenderei a perspectiva de que o empréstimo, apesar do seu custo financeiro brutal, é o único caminho para garantir a soberania. É o preço que se paga pelo controle. E eu vou argumentar que um sócio, ao compartilhar o risco de forma fundamental, oferece uma base muito mais segura e um potencial de crescimento que o isolamento endividado jamais permitiria. Olha, a minha posição se baseia numa verdade que me parece, inegociável. Uma verdade pragmática que a fonte ecoa. Uma empresa é um estado em miniatura e seu fundador, o príncipe. E qual é o objetivo principal de um príncipe? Manter o poder, manter a autonomia. Todo o resto é secundário. Nesse cenário, um sócio ele não é um aliado, ele é uma ameaça interna em potencial. A lealdade dele, como a fonte nos adverte de uma forma cortante, é filha da necessidade. Ele está ao seu lado enquanto o lucro é uma promessa no horizonte, mas pode se tornar um usurpador na primeira crise. O material é explícito quando nos lembra que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Trazer um sócio para dentro da sua fortaleza é como convidar um príncipe estrangeiro para governar metade das suas terras. É só uma questão de tempo. Já o banco ao mal necessário. As intenções dele são transparentes. Ele quer o seu ouro, não a sua coroa. Os juros são o tributo que você paga para manter sua liberdade. É um preço altíssimo, sem dúvida, mas é um preço com o fim, garante a soberania. É preferível dever ao mundo e ser mestre da própria casa. Entendo, mas eu vejo essa análise como uma armadilha. É uma lógica sedutora, sim, mas que ignora a natureza absolutamente devastadora do risco financeiro que um banco impõe. O banco não é um parceiro. Ele é um credor impiedoso que exige garantias reais. O empreendedor na nossa fonte diz isso com todas as letras, né? Se o negócio falhar, o banco não leva só a empresa. Ele toma minha casa, minhas máquinas, minha honra. Isso não é um risco calculado. Isso é o potencial para aniquilação completa. É a destruição do empreendedor como indivíduo. Um sócio, ao contrário, corre o risco com você. E essa expressão, se o barco afundar ele também se molha, não é sobre conveniência, é sobre um alinhamento fundamental de interesses. O risco compartilhado cria uma aliança real, não uma relação predatória. O seu argumento de que o crescimento com o sócio é uma expansão sobre a areia movediça me parece falacioso. Um crescimento lento, sufocado pela dívida, pode ser igualmente fatal. A velocidade que um sócio injeta no negócio não é vaidade. É, em si, uma forma poderosa de segurança. Você fala em aniquilação, mas você foca só no aspecto material. O risco que um sócio representa e que a fonte nos alerta é existencial. É existencial para a alma da empresa. Quando você entrega a alguém 50% da sua ideia, o material é incisivo. Diz que você dá a essa pessoa o direito de te destruir por dentro. É uma ameaça direta à soberania. O risco do banco, por mais doloroso que seja, é financeiro. É uma ameaça aos seus bens, não à sua coroa. Mas espera aí, essa sua distinção entre poder e patrimônio, ela é realista para um empreendedor que está começando? Para ele, a perda do patrimônio, das máquinas, da casa, é a perda do poder de operar.
é a perda da capacidade de existir no mercado. O que sobra do seu poder quando o banco executa tudo? Sobra a ideia, sobra o conhecimento e sobra, acima de tudo, a autoridade sobre o próprio nome. Um líder prudente, segundo essa lógica maquiavélica, protege o poder antes de proteger o patrimônio. Perder os bens é um revés terrível, eu não nego. Mas perder o poder de decisão é o fim do jogo. Pode-se reconstruir um patrimônio, mas reconquistar um reino que foi perdido por um sócio que agora detém metade do controle legal, isso é quase impossível. O sócio, uma vez dentro, ele raramente sai. O que você descreve como uma estrutura imutável, eu vejo como uma rede de segurança. O risco bancário, como descrito na fonte, é absoluto. Não tem segunda chance. Se a aposta falhar, é o fim. O risco compartilhado com um sócio, por outro lado, mitiga justamente esse cenário de perda total. É uma proteção contra a catástrofe. Você chama a lealdade do sócio de filha da necessidade, mas eu chamo a estrutura de risco compartilhado de uma armadura muito mais segura contra o fracasso completo. É uma defesa que o banco, por sua natureza, jamais vai oferecer. Mas essa armadura tem um custo que me parece alto demais: o controle. E a questão fundamental que a fonte nos coloca é essa: você prefere um império vasto, onde você é um fantoche, ou um reino sólido, onde a sua palavra é lei? O crescimento rápido que você defende, que é o grande atrativo do sócio, se torna ilusório se o preço for a autoridade final. Manter o controle sobre a joia, a visão original, a cultura, as decisões estratégicas é o único objetivo que realmente importa. Uma expansão descontrolada onde as decisões são diluídas não é sucesso, é diluição do poder, é a transformação do príncipe em um mero cortesão no próprio palácio. Certo, mas de que adianta a palavra do príncipe ser lei se ninguém a ouve? Um reino sólido e pequeno pode ser completamente irrelevante. A soberania sobre um território insignificante é uma vitória vazia, uma ilusão. O crescimento lento imposto pelo banco pode significar perder a janela de oportunidade. Enquanto seu príncipe está lá ocupado polindo a coroa do seu pequeno reino, concorrentes com alianças estratégicas estão construindo impérios. Que tipo de sócios? Sócios que, como a gente vê em tantos casos, acabam expulsando o fundador da sua própria criação. A história está cheia de príncipes que foram exilados por generais que eles mesmos convidaram. É um risco, não uma certeza. E é um risco que pode ser mitigado. Mas veja pelo outro lado. A soberania sobre uma ideia genial que não escala rapidamente não vale absolutamente nada. Um sócio investidor não traz só dinheiro. Ele traz uma rede de contatos, acesso a mercados, experiência. Ele te coloca em salas que o dinheiro do banco jamais compraria acesso. A soberania real não vem do controle absoluto sobre uma operação pequena. Ela vem de uma posição de força no mercado. É preciso ter um reino grande para governar, e um sócio ajuda a construí-lo, antes que outros o façam por você. Isso me leva a outro ponto, que é a lógica da lealdade. Sua visão se apoia numa confiança que o material 1 rejeita como ingênua. A lógica ali é implacável. A natureza dos homens é ambiciosa e suspeita. A lealdade de um sócio é fluida. Já a relação com o banco, por mais fria que seja, é definida por um contrato. Suas regras são conhecidas. A dívida pode ser vencida. Ela pode ser superada com virtude. E o que seria essa virtude em termos práticos? Não é só trabalhar duro. É a combinação de astúcia e força que Maquiavel descreve. É a astúcia para lançar um produto concorrente no momento certo, a força para renegociar com fornecedores, a disciplina para cortar custos. É uma guerra relâmpago, uma campanha militar com o objetivo único de quitar a dívida e expulsar o exército mercenário, o banco do seu território. É uma luta árdua, mas tem um fim definido. Uma vez paga a dívida, a soberania é total, reconquistada. Com o sócio, a soberania é cedida para sempre. É uma ferida que nunca fecha. Eu entendo a força dessa imagem, mas ela parte de uma premissa que me parece pessimista e, francamente, limitadora. Essa visão presume que toda aliança é uma traição em potencial, e essa sua guerra relâmpago contra o banco ignora os danos colaterais.
A dívida bancária não é só um número, ela asfixia, como o próprio empreendedor teme. A pressão constante dos juros pode forçar decisões terríveis de curto prazo, pode sufocar a inovação, o risco, o pensamento de longo prazo. O príncipe se torna um escravo do seu credor, focado só em sobreviver ao mês seguinte. Mas essa é a natureza da guerra. É brutal, mas é temporária. A escravidão a um sócio é sutil, talvez até confortável, mas é permanente. Aí eu discordo. Um bom sócio não é um senhor, é um copiloto. Ele investe não apenas dinheiro, mas capital intelectual, experiência estratégica. Ele fortalece o reino por dentro. O isolamento no poder, que o material chama de garantia da sobrevivência, pode ser, na verdade, uma sentença de estagnação. É a solidão do trono. E um trono solitário, sem alianças, pode ser facilmente derrubado. No final, a discussão nos leva de volta à premissa maquiavélica. Para o príncipe, o poder e a liberdade de decisão são bens absolutos. Um sócio, por mais bem intencionado que pareça, é uma concessão de poder que, uma vez feita, raramente se reverte. A dívida com um banco é um fardo, sim. Um fardo pesado, mas é um fardo com um fim. É o preço que se paga para, no final da batalha, ser a única mestra da sua casa. E eu mantenho que essa perspectiva, embora forte, subestima o poder da colaboração e superestima a capacidade de um indivíduo suportar sozinho o peso do risco total. Um sócio não é necessariamente um usurpador. Ele pode ser o aliado que transforma um reino sólido em um império duradouro. A escolha, para mim, não é entre servidão e liberdade, mas entre o risco do isolamento endividado e o risco da confiança compartilhada, com todos os seus perigos, mas também com todo o seu potencial. Fica claro que a decisão entre um sócio e um banco transcende e muito a mera análise financeira, né? Ela toca no cerne da filosofia de um líder sobre poder, sobre risco e, fundamentalmente, sobre a natureza humana. Exatamente. O material nos força a questionar o que é mais valioso, afinal. O controle absoluto sobre um futuro incerto e talvez limitado, ou uma soberania compartilhada com um potencial muito maior de sucesso. A resposta certamente continua em aberto.